Olá, seguidores. Vamos aqui para mais um Barganhas versus Ciladas, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, começando aqui por CACR11, o Fundo de Papel da Cartésia. Lembrando que esse daqui é um fundo de alto risco, tá? Alto risco mesmo. Então, aqui a gente teve de novo o seguinte: foi aprovada aqui a questão a transferência aqui, a mudança do administrador, saindo da Ecoval para a BRL Trust. Então, ó, isso aqui é muito importante, né? Porque pode ser que venha a acontecer uma alteração no VP do fundo. E lembrando que essa nova administradora, ela assumiu aqui, parece que no dia 2 de dezembro. Então, assumiu bem recentemente, né? E com isso, a expectativa é que o VP seja reavaliado para cima, novamente, voltando aqui para o seu valor original, ou pelo menos próximo a isso. Lembrando que após o corte, o VP saiu de 93 para 76,58. Então, quem abre aqui as plataformas hoje em dia, ela vai ver aqui o fundo ser negociado praticamente ao VP, né? E a gente no que o mercado julga o VP como sendo o preço justo. Então, isso aqui pode estar limitando a alta do fundo. Agora, com a mudança para a BRL Trust, imagino que possa vir a acontecer essa reavaliação. Agora, a pergunta que fica é quando que isso vai acontecer. Então, talvez já seja agora que no mês de dezembro, né? O, o próximo informe mensal vai ser disponibilizado aqui em meados aqui do mês de dezembro, aqui pela metade do mês. Então, pode ser que a semana que vem até o dia 12. Deixa eu ver quando que o informe mensal costumava ser lançado aqui pela Daicoval. Informe mensal estudado aqui de 17 de novembro, aqui 14 de outubro. Então, acho que até o dia 15 de dezembro pode acontecer essa emissão do informe mensal e vir essa reavaliação. Reforço que eu não sei se daqui vai acontecer, tá? Mas acredito que se não nesse informe mensal, talvez no próximo, lá em meados de janeiro, venha essa alteração, né? Então, isso aqui, como eu disse, pode até trazer um pouco mais de otimismo para o mercado. E olha, o que vocês têm que ter em mente é que o operacional ele não muda absolutamente nada com essa questão de mudança do valor patrimonial, tá? Tanto quando caiu quanto subiu, só muda a percepção de risco, porque mesmo se tiver aqui alteração para cima, não quer dizer que as operações estão tudo ok. Isso aqui é algo que a gente vai ter que acompanhar mês após mês, tá? E lembrando que eu ainda não confirmei que a pior fase do fundo já ficou para trás. Aqui as operações em atenção, né? Quase 50% pele aqui para o mesmo corporadora, tá ainda para acontecer o lançamento desses projetos. E as obras, então, é só para primeiro, segundo trimestre de 2026. Então, aqui para a CACR11, acredito sim que esteja barato, tem um potencial de alta bem significativo aqui para os próximos meses. Mas lembrar que é um fundo que não é para todo mundo, tá? Aqui risco é muito elevado mesmo. Então, colocar ele mais ou menos aqui nessa posição. Ok, agora vou aqui falar sobre o fundo que muita gente deve estar se perguntando se é uma oportunidade ou não. PATL11, o Fundo de Logística da Pátria. Então, aqui muita gente deve estar pensando em se posicionar para um trade de incorporação. Então, nos documentos, se não estou enganado, fala uma precificação do fundo a R$ 71. Atualmente, PATL11 está aqui na faixa dos R$ 64. E então ainda teria uma margem aqui de para ganho de capital com uma eventual incorporação, né? E no entanto, aqui eu lembro vocês do seguinte: é,
que eu tenho observado é que nessas incorporações, o fundo incorporado quase sempre toma ferro, tá? Quase sempre mesmo toma ferro. Por exemplo, em VT-LT11, quando ele foi incorporado por XGRC, tinha uma questão lá de caixa. Teve um monte de rolo lá, né? Teve proposta contra proposta pelo imóvel, né? E até chegou a bater o martelo lá de uma proposta lá de 214 milhões de reais, mais 8 milhões pelo caixa. Então, isso aqui estava tudo definido, mas de uma hora para outra, lá em VTLT, esse caixa sumiu, deu uma queda brusca nele, reduzindo bastante o valor de incorporação para VTLT. Então, é uma coisa que já estava, o martelo já tinha batido, já tinha fechado um valor e depois alterou, né? E isso aqui acontece porque nessas corporações aqui, as cotas que vêm do fundo incorporado, eles geram muita pressão de venda sobre o fundo incorporador. Então, a gestora tem sempre a intenção aqui de ferrar com o fundo incorporado para diminuir essa margem de lucro para para o mercado não fazer tanta pressão. Isso aqui ficou muito evidente que com a incorporação de Bari 11 também, né, que o VP quando foi chegando aqui no momento de fazer a incorporação foi desabando, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E aqui em PATL 11, a situação ainda é mais feia, porque aqui a Pátria ela já deixou claro que que vai acontecer, pode acontecer um desconto no valor a ser considerado para incorporação. Aqui vão falar que tem que reformar alguma coisa nos imóveis e que não sei o quê. Então, para não ficar tão feio aqui na proposta, eles colocam um valor, né, um determinado valor, mas que condicionam a fazer alguns ajustes. Ah, então, aqui a seção de PATL11, acho que vocês devem levar isso em consideração, tá? Os ajustes aqui antes da incorporação ser efetivamente realizada. Não dá para confiar nos números que a gente tem, que a gente trabalha. E aqui eu posso dizer que quem entrou lá atrás, aqui, pagou R$ 50, com certeza se deu bem. Quem acreditou que no fundo de corporação é indiscutível isso aqui se deu bem. Mas para quem tiver querendo entrar aqui 64, 65, tenho certeza não, tá? Pelos dados de hoje, essa é uma oportunidade, mas se você for pensar nesses ajustes, não é uma oportunidade não. Então aqui vou colocar como um fundo de alta qualidade, já pensando nele como um HGLG. Esqueçam de ser oportunidade, coloca ele aqui no meio do caminho, porque não tenho tanta certeza não. Ok, vamos aqui agora para sobre o próximo fundo, comentar aqui sobre o GIM 11. Esse aqui é o FIINFRA da Nicos. Da Nicos acho que foi vendido aqui o fundo, né? Então, vou mostrar para vocês. Aqui a gente está com um baita de desconto, que são 22% de desconto, em um fundo que é 100% CDI. Então, realmente é algo bem difícil de se encontrar, né? É, então, aqui alguns pontos que podem ajudar a explicar todo esse desconto. Primeiro é o histórico aqui de investimentos errados que a gestora já teve, né? Em 2023 eles tiveram um problema com debêntures americanas, eles ficaram até sem pagar rendimentos durante alguns meses, durante vários meses, né? No entanto, conseguiram se recuperar, voltar a pagar 13 centavos. Agora aqui em 2025 eles deixaram de pagar rendimento novamente por conta do CRI Sustain, que é de geração distribuída. E agora aqui em 2025 novamente, ficou com receio aqui por conta dessa debênture da Iguail, aqui do segmento de saneamento, em que a gente tem uma alavancagem bem elevada e muito receio aqui, tá? Teve alguns problemas operacionais. Então, no entanto, já teve aqui o pagamento dessa debênture e diminuiu aqui o risco, né? Mas
fica a preocupação dessa debênture, além do histórico de problemas. Com relação ao restante da carteira, aqui eu nem tenho conhecimento aqui se tem algum outro problema, tá? Mas, enfim, aqui o mercado está precificando o ativo de forma bem pesada mesmo. Então, é, aqui acho que o mercado talvez esteja exagerando, pelo menos com as informações que eu tenho, tá? Não tem informação se tem alguma outra debênture aqui que esteja com perigo. Mas enfim, então aqui um fundo 100% CDI, bem descontado, mas lembrando que já teve aqui seus problemas. Então vou colocar ele aqui em questão de qualidade, aqui no meio do caminho. Ok, o próximo que vou comentar aqui com vocês vai ser sobre HGRE11, o fundo de lajes aqui da Cat Suisse, depois passou para a Pátria. E aqui a intenção é que vocês fiquem de olho, tá? Deve vir um rendimento extra bem generoso aqui para HGRE11. Aqui, tentar abrir o relatório aqui para vocês. Ok, HGR11. Notem que nós estamos com uma reserva de 3,02 por cota ao final do mês de dezembro. Então, realmente é uma baita de uma reserva, né? Aqui no final, aqui em junho, a gente tem uma distribuição de 2,55 por cota. Agora aqui para esse agora para dezembro, acho que deve ser um valor menor, porque aqui a reserva realmente estava ainda maior do que a atual. Então, sei lá, talvez algo 2,50 seria o teto, mas aqui pode ser, não sei, talvez algo como R$ 2 por cota, o que seria ainda bastante coisa. Então, aqui é para vocês ficarem de olho. É um ponto aqui bem interessante. No entanto, eu estava fazendo aqui algumas comparações e notei o seguinte: aqui no final de junho ele chegou a bater nos R$ 120. Agora que nós já estamos em R$ 123. Então, a gente já está aqui com um preço superior ao preço de fechamento dessa outra oportunidade aqui de pagamento de rendimento extra. Então aqui, para ser bem sincero, estou meio na dúvida se a gente já teve aqui a precificação desse rendimento extra ou se tem mais margem para alta. Lembrando que aqui no momento atual o mercado está bem mais otimista do que aqui no mês de junho. Então, aqui na minha classificação, coloco ele aqui como até como oportunidade, tá? Questão de qualidade, ele fica aqui embaixo. Então, oportunidade, mas de baixa qualidade. Lembrando que aqui a HGRE tem um risco bem alto aqui com a saída de um inquilino aqui em 2027. Ainda não tá confirmada a saída, tá? Mas tem um contrato ativo terminando em 2027 em uma região nem um pouco legal. Então aqui tem um risco bem grande. Para mim, a HGR11 só serve para especulação. Então é isso aqui essa parte. Peço o like de vocês. Se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.